também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graça e paz. Amém. Que Deus abençoe aos amados em Cristo Jesus. Amados, abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29 e o versículo 13. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 13. Eu vou ler com os amados, depois nós vamos orar e nós vamos fazer uma explanação em cima desse versículo. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício esse que nos dá acesso ao céu. Obrigado, Espírito Santo, por nos consolar, por nos guiar, por transmitir a tua verdade e o teu juízo aos nossos corações. Só temos a te agradecer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o título, o tema da mensagem que nós conseguimos trabalhar em cima desse versículo é o seguinte: o que temos buscado? O versículo ele é interessante, que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração.
A palavra de Jeremias estava sendo proferida para o povo que estava cativo ali na Babilônia, o povo que estava sofrendo ali naquela situação, o povo que por vezes achava que aquele problema iria ser resolvido rápido. As pessoas achavam que de uma hora para outra Deus ia vir e ia libertar todas elas que ali estavam. E aí Deus diz a eles: fiquem aí, façam suas casas, se organizem, porque o cativeiro babilônico ele vai demorar. E aí ele, depois de dizer toda essa sentença, ele diz: mas se você me buscar, você mesmo nessa situação, você vai me achar. Se você me buscar de todo o teu coração, mesmo aí na Babilônia, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio às dificuldades, você vai me achar. E aí a pergunta é: o que nós temos buscado? Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos sombrios, mas o que nós temos buscado? Existem duas palavras que elas resumem a busca, talvez mundial, do ser humano. A primeira palavra é prazer, a segunda palavra é dinheiro. O mundo hoje, ele tem buscado desacerbadamente o dinheiro, o ter, e em contrapartida, ele tem buscado avassaladoramente o prazer, o desejo, o prazer pelo prazer. Porém, a palavra de Deus, ela nos adverte em relação a essas duas buscas. Primeiro, em relação ao dinheiro, nós chegamos no texto de Mateus capítulo 6, e nos versículos do 19 até o 21, onde não foi eu que falei. Quem é que está falando aqui em Mateus capítulo 6? Quem? Jesus. A primeira coisa que Jesus fala em relação a essa busca é: não ajuntais tesouro aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem o consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Esse texto é muito conhecido. Esse texto é muito conhecido, talvez o amado já tenha ouvido várias vezes. E além desse texto, talvez você já ouviu um jargão que eu vou dizer agora: que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. É bem interessante isso, porque nós sabemos, nós entendemos, mas infelizmente a nossa busca, por vezes, tem sido em cima do dinheiro. Pastor, mas se não tiver dinheiro, a gente não compra nada. Se não tiver dinheiro, a gente não faz nada. Se não tiver dinheiro, a gente não vai para canto nenhum. Isso é uma verdade. Porém, quem lhe dá o dinheiro? Quem lhe dá o dinheiro? Então, se tem alguém acima do dinheiro, a minha busca tem que ser por esse alguém, e não pelo fruto que esse alguém me concede. A minha busca não deve ser pelo dinheiro, mas pelo Deus que provê o dinheiro.
Mas muitas vezes eu estou na minha casa dizendo assim: quando a minha condição financeira melhorar, a minha casa vai ficar bem. Meus amados, a sua casa ela vai estar bem quando ela tiver mais de você e quando ela tiver mais de Deus. Porque se ela tiver muito dinheiro, mas se você for um pai ausente, provavelmente os seus filhos, eles vão crescer sem um referencial de paternidade. E quando eles estiver com 13, 14, 15, 16 anos, você vai estar pegando todo o dinheiro que você juntou e derramando dentro de clínicas de psicologia, para que esse jovem ele esteja sendo tratado com psicólogos e talvez com psiquiatras, porque ele está com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, ideação suicida e muitas outras coisas. Por vezes nós imaginamos que o problema do nosso lar está relacionado ao dinheiro. Não. O dinheiro, meus amados, ele é muito bom, mas ele é uma consequência. Ele é uma consequência da busca ao meu Deus. Por vezes nós buscamos muito dinheiro e sacrificamos os nossos relacionamentos. Por vezes nós buscamos muito o dinheiro e esquecemos a nossa esposa, esquecemos os nossos maridos, esquecemos os nossos filhos. O que é que temos buscado? O povo deste texto que nós lemos, fiz o aparato da introdução com todos, estava sofrendo, estava passando dificuldade. E se nós formos avaliar grandes líderes que passaram por períodos difíceis na Bíblia, eles buscaram a Deus e não aquilo o que Deus ia produzir. Daniel, quando recebeu a notícia que se ele orasse ao Deus de Israel, ele iria ser jogado na cova dos leões, o que é que ele fez? Ele fez o quê? Oxente, não entendi. Era para ter sido feito o contrário. Se eu estou com um problema financeiro, a primeira coisa que eu faço é botar 200 currículos debaixo do braço. Se eu estou desempregado, e saio nas carreiras aí de todas as empresas possíveis e imagináveis. Pego um emprego lá na Baixa da Égua, que por vezes vou ter que sair de casa de 3 horas da manhã e chegar de 9 horas da noite. Não vou ver meu filho indo, não vou ver meu filho voltando. Como é que fica a situação da minha casa? O rei Ezequias, ele soube que um exército quase 15 vezes maior do que o dele estava para atacar a sua cidade. E ele não tinha exército, ele não tinha dinheiro. E aí o que ele fez? Ele foi na cidade vizinha, pediu dinheiro emprestado, pediu um exército emprestado e começou a batalhar com Senaqueribe. Não foi isso que aconteceu? Oxe, foi não? Ele fez o quê? Ele orou. Ele restaurou a adoração que havia naquela cidade e que por vezes tinha sido destruída pelo seu pai. E se nós formos ver outros e outros homens da Bíblia, em momentos difíceis, em momentos complicados, eles buscaram o Deus das bênçãos e não a bênção do Deus. Então, nesse mundo onde nós escutamos que a mola é o dinheiro, nós precisamos entender que quem provê os nossos recursos é Deus. Então logo a minha busca inicial tem que ser a Ele. Então eu vou orar.
cruzar os braços e esperar Deus resolver? Não. Eu vou fazer a minha parte, mas crendo que Deus é soberano e Ele vai estar resolvendo toda e qualquer situação, e eu não vou me deixar distanciar dele por conta disso. A primeira busca do mundo hoje é pelo dinheiro. Quando eu digo mundo, não entendam os irmãos que não são cristãos, tá? Quando eu digo mundo, somos todos nós, porque a busca incansável pelo dinheiro também está dentro das igrejas. Então eu preciso dizer isso, porque senão a gente vai imaginar que eu estou falando do povo lá fora. Não, eu estou falando de nós, estou falando de cada um de nós. A segunda busca incansável é pelo prazer. É o chamado hedonista. É aquela pessoa que tem prazer, e quanto mais tem prazer, mais quer ter prazer. É interessante que existe uma frase que é dita hoje, que é assim: se te faz feliz, não te faz mal. Se te faz feliz, é uma coisa boa. Se te é agradável, é porque é tudo bom. Mas não é assim. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz o seguinte: deixe de amar e ter prazer por este mundo mau, e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus, porque todos esses prazeres trazem maus desejos. Primeiro, a loucura pelo sexo. Segundo, a ambição de comprar tudo o que atrai você. Terceiro, e o orgulho, que resulta da riqueza e do prestígio. Não provém de Deus, e sim do prazer pelo mundo pecaminoso. A versão que está esse texto é a versão viva. Talvez não seja a versão da sua Bíblia. Mas é interessante porque o texto ele mostra três tipos de prazer. Primeiro, o prazer sexual. Estamos vivendo em um mundo cada dia mais erotizado. Estamos vivendo um período em que a busca pelo sensual, ela tem estado em alta. Quanto mais sensual, melhor. Quanto mais prazer, melhor. Também por semelhante modo, nós vemos que quanto mais eu tenho, mais feliz eu fico. O meu pai, ele disse que a medida que nunca enche é a medida do ter. A medida do ter, ela nunca enche. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu não consigo olhar, parar e dizer: estou satisfeito. Sempre eu tenho que estar buscando ter mais, buscando gastar mais. É interessante que quando a gente termina uma dívida no cartão, a gente já emenda em outra. Você não consegue passar um mês sem estar devendo. Isso é interessante, meu irmão. Isso é muito interessante. E às vezes a gente não fica atento a isso. E aí o texto de 1 João, ele diz que a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai você. Meus amados, eu sou atraído por muitas coisas. Eu sou atraído a comprar Vanessa. Para quem não sabe, Vanessa será, em nome de Jesus, a van que irá substituir Tiffany. Eu me sinto
desejado a isso. E eu pergunto, esse desejo é ruim? É ruim? Não. Porque todos sabem que Vanessa, ela vai servir o reino tanto quanto Tiffany. Mas o que eu irei fazer para conquistar Vanessa, isso sim vai ser errado. O que eu vou ter que sacrificar para ter Vanessa, os conchavos que eu precisarei fazer para ter Vanessa, é o que vão tornar esse desejo ruim. Muitas vezes nós temos desejo de comprar algo. Experimente se perguntar: eu preciso disso mesmo? Antes desse desejo desenfreado e essa busca, que é o tema da nossa reflexão, o que é que nós temos buscado? E o primeiro paralelo que estamos falando são as buscas ruins, vamos se dizer assim. A primeira pelo dinheiro desenfreadamente, a segunda pelo prazer. E na ideia do prazer, nós vemos que cada vez mais tem se buscado a erotização, a sensualidade. Uma das indústrias hoje que mais rende lucro aos cofres mundiais é a indústria pornográfica. É interessante isso, porque por vezes muitos cristãos têm buscado o prazer nesse meio, tem dado vazão por vezes à cobiça dos olhos. Amados, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Assim também como a busca pelo ter, e algo que por vezes toca em cada um, a busca pelo prestígio, a busca pelo glamour, a busca por estar à frente, a busca por ter seu nome exaltado. Quantas pessoas hoje nós não olhamos e dizemos assim: rapaz, fulano não precisava estar naquele negócio não. Fulano já tem dinheiro, fulano já tem carro, casa, tem tudo. Fulano não precisava estar naquilo não. Mas a busca de fulano é pelo prestígio, é por estar aqui em cima. Algumas pessoas, elas não se contentam, e eu vou usar um termo que eu já ouvi, em ser tijolo. Vocês já ouviram isso? Já ouviram esse termo? Seja tijolo, não queira ser cerâmica e tal. Mas é interessante isso, porque o tijolo está aparecendo ali? Está aparecendo? Não. Mas é ele que está sustentando toda essa estrutura. É ele que está sustentando toda essa situação. E aí, queridos, qual tem sido a minha busca? Hoje, o que é que você buscou? Às vezes o prazer, ele não está só relacionado a essas três situações, mas em outras coisas. Amados, seguindo agora um contraponto, nós vimos duas coisas que, se nós buscarmos, infelizmente nós vamos estar cada dia mais afastados de Deus. Porém, nós vamos ver tudo aquilo agora que, se de fato buscarmos, nós acharemos Deus. Primeiro, o prazer que eu e você precisamos ter, ele se encontra lá no Salmo 1 e no versículo 2.
que diz: antes o seu prazer, foi muito fraco, antes o seu prazer, e nela medita de dia e de noite. O meu prazer e o seu prazer, ele deve estar na palavra do Senhor. É interessante, e eu já comentei isso aqui, que por vezes eu estou aqui no culto pensando: esse gordinho não vai terminar de falar não, é? Está na hora do jogo da Copa. Eu preciso assistir o jogo quando chegar em casa. Eita, a lanchonete já abriu ali para eu ir comprar o meu hambúrguer. Meu Deus do céu, amanhã tem trabalho demais na faculdade. Tem 2 seminários para fazer. Misericórdia. O chefe vai chegar tarde e eu vou ter que tomar de conta daquelas bênçãos todinha. Como é que vai ser? Muitas coisas passam na nossa cabeça. Mas algo interessante seria: eu estou com um prazer tão grande de meditar nesse texto. Eu quero chegar em casa e ler os versículos que antecedem esse texto, para ver se o pastor pregou de fato a palavra e não pregou aquilo que ele achava. Quando chegar em casa eu vou ler, eu vou me esminuciar, eu vou ter prazer naquilo. Meus amados, falar isso hoje parece algo utópico. Falar isso hoje parece algo sem noção. Falar isso hoje parece algo louco. Mas se esse, de fato, ou se essa é a loucura que eu desejo buscar. Se de fato essa é uma utopia, é a utopia que eu desejo buscar. Se de fato isso é algo assombroso, mas é isso que eu desejo buscar. E no texto que nós estamos lendo, e por vezes passamos despercebido por algumas situações, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Querido, quando o meu prazer estiver na lei do Senhor, quando a minha busca estiver na lei do Senhor, na palavra de Deus, de fato eu vou estar cada vez mais próximo de achar o autor e o consumador da minha fé. Porém, tem outra coisa que nós devemos buscar, e que se nós buscarmos todos os dias, nós vamos cada vez mais estar mais próximos de Deus, que se encontra lá em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13, que diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Cristo lhe perdoou, assim também vós perdoai. Amados, eu disse inicialmente que por vezes a nossa busca está no dinheiro e está no só tem uma pessoa na igreja, no prazer. Repita, porque cada vez que você repete, a ação ela vai entrando melhor no seu cérebro, já que por vezes nós não temos o hábito de anotar. Eu tinha um professor que ele dizia que qualquer pedaço de papel amassado e qualquer ponta de grafite quebrada é melhor do que a minha memória para lembrar de algo. Então, nós vimos esses 2 pontos, que se de fato buscarmos, nós não encontraremos Deus. Mas chegamos em um contraponto, onde se buscarmos a palavra dele, de fato nós vamos o achar. Se perdoarmos cada dia mais, nós vamos estar perto do Senhor. A Bíblia ela fala em Colossenses que a ideia de suportar
não é apenas eu ouvir o meu amado falando algo que talvez eu não goste. É por vezes colocar ele nas costas e andar com ele. Mas muitas vezes nós não estamos suportando uns aos outros. Muitas vezes nós não estamos suportando a pessoa que é contrária a mim. Muitas vezes eu parto para a agressão quando eu não sou compreendido. Muitas vezes eu não consigo manter um diálogo onde os decibéis, eles mantenham na caixa da normalidade. Eu preciso elevar a voz, eu preciso me levantar, eu preciso apontar o dedo. E amados, cada dia mais que nós nos afastamos do perdão, nós também nos afastamos de Deus. Nesse momento, qual o perdão que precisa ser dado no seu coração? Porque nós vimos que nós buscando a Deus, de todo o meu coração, eu o acharei. Logo, buscando a palavra de Deus, eu encontro Deus. Perdoando como Cristo me perdoou. Quem é que foi perdoado por Cristo? Dê um amém? Amém. Eu acho que eu fui perdoado por Cristo hoje só umas 50 mil vezes. Mas por que às vezes é tão difícil perdoar o meu irmão? E por que às vezes é tão difícil pedir perdão ao meu irmão? Em chegar para ele e dizer: eu te perdoo. O que você fez comigo foi ruim. Eu não gostei. Não foi legal. Eu não senti prazer naquilo. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E vamos para frente. E quando o processo é inverso, delegue o perdão. Seja aquela pessoa que diz: amém, eu recebo. Não seja aquela pessoa que diz: eu sabia que você ia me pedir perdão. Eu sabia que você ia chorar aqui perto de mim. Amados, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Temos buscado a palavra de Deus? Temos buscado o perdão de Deus? Temos delegado o perdão que recebemos a outras pessoas? Terceiro ponto, que se nós buscarmos, cada vez mais nós vamos estar próximos de Deus, se encontra lá em João, capítulo 8, e o versículo 36, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amados, algo que eu preciso buscar de todo o meu coração, todos os dias, é libertação. Ah, pastor, mas eu já sou liberto. Será? O que por vezes lhe prende de manter um relacionamento mais próximo com Deus? Não estou dizendo o que lhe prende para frequentar mais a igreja. Eu estou dizendo o que lhe prende para se manter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O que é que cada vez mais lhe aprisiona e deixa com que você esteja distante cada vez mais desse Pai que devemos buscar e só acharemos se o buscarmos de todo o coração. Precisamos buscar a libertação. E nós acharemos. E nós de fato seremos livres quando Cristo nos libertar. Você já orou a Jesus pedindo isso?
Isso que por vezes você já identificou, que atrapalha a sua comunhão com Deus. Isso que por vezes você já identificou, que faz com que você não chegue próximo a Ele. Você já orou a Ele? Eu tive um período interessante na minha vida, que eu estava ganhando bastante dinheiro, e eu estava percebendo que aquele montante de dinheiro que estava vindo, graças a Deus de maneira lícita, estava me deixando um pouco mais distante de Deus. Não pelo dinheiro, mas pelas ações que eu fazia para chegar até Ele. Nesse tempo, eu liderava um grupo de homens, e eu fiz uma oração, e eu compartilhei essa oração com esse grupo de homens, e eu disse: Senhor, se isso que eu estou fazendo está atrapalhando a minha comunhão contigo, me liberta, tira de mim. Meus amados, tenha segurança na oração que você faz, porque de fato Deus ouviu a oração. E eu comecei a viver um período difícil na minha vida. E eu já disse aqui que contei aos irmãos que rato come sabão. Já contei isso? E rato come sabão? Pronto. Foi nesse período, amados, mas foi um período maravilhoso. Foi um período que eu podia sentir, e até hoje posso, que Jesus estava colado do meu lado. Foi um período que eu não fazia praticamente nada, mas tinha tudo. Foi um período que eu saía de casa sem nada e voltava com as mãos cheias. Foi um período que por vezes eu não sabia o que iria acontecer amanhã, mas eu tinha tanta certeza que ia acontecer. E no outro dia acontecia. Essa libertação, ela é maravilhosa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está disposto a libertar a mim e a você de por vezes as correntes que lhe aprisionam, de manter um relacionamento íntimo com Ele, de estar cada vez mais próximo dEle, de viver cada vez mais o reino de Deus na prática, e não apenas na teoria, e não apenas de ouvir falar, e não apenas de ter alegria pela experiência do irmão. Tem a sua própria experiência com Deus. Ore a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que você tem buscado? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem buscado delegar e receber perdão? Você tem buscado libertação? Amados, existe uma coisa que nós também devemos buscar, e que esse termo, por vezes, nós, por sermos batistas, tradicionais, nós olhamos ele com um olhar meio estranho. Nós devemos buscar milagres. Eita, agora o pastor vai chamar o pessoal aqui na frente para orar, botar óleo em todo mundo. Não, não estou falando disso. Eu estou falando, amados, o que a palavra de Deus diz em Mateus 19, versículos 26, que diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondendo: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe o que é um milagre e que eu e você podemos buscar? É a libertação, talvez, do seu ente querido do vício das drogas. É a transformação, talvez, do seu cônjuge
e a libertação do vício do álcool, da prostituição. É um milagre de nós termos o prazer de ver a vida do outro transformada. Mas para isso, precisamos buscar. Mas para isso, precisamos orar. Mas para isso, precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque se eu não buscar a Deus de todo o meu coração, eu não vou achá-lo. E eu não vou achá-lo não porque Ele está distante de mim, porque o tempo todo Ele está falando. O texto de Apocalipse é bem claro quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é aquela? A porta do pessoal que não conhece Cristo? Claro que não. O texto é escrito para a igreja. A porta é a minha e a sua. A porta do coração é a minha e a sua, que está fechada. Que domingo a domingo eu escuto, mas por vezes eu não absorvo. Passa por um ouvido e sai pelo outro. Esse milagre, meus irmãos, ele pode acontecer. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Dia após dia, nós vemos milagres. Deixa eu dizer um milagre para o irmão que acontece aí. Eu acho que diariamente, pelo menos umas, vou contar aí, 1000 vezes por dia no mundo. É você pegar alguém morto, ou melhor, semi-morto, colocar ele de um lado, e você pega do outro lado, abre uma caixinha, e você pega o que está dentro daquela caixinha, bota dentro do morto, costura o que tem de costurar ali dentro do morto, fecha o homem, dá um choque nele, e ele pega na chave. Sabe como é o nome desse milagre? Transplante de coração. É um milagre ou não é? É um milagre. Isso é um milagre, meus irmãos. O cara estava ali, prestes a morrer, e veio outro coração e colocou ali. Isso é um milagre. Mas por vezes os nossos olhos estão fechados e nós não conseguimos enxergar Deus, porque por vezes nós não estamos buscando a Deus. Nós estamos buscando o prazer, nós estamos buscando o dinheiro, nós estamos buscando realizações pessoais, nós estamos buscando tudo, menos o Deus de tudo. Amados, quando buscarmos a Cristo de todo o nosso coração, de fato nós o acharemos. E algo que nós precisamos cada dia mais buscar, levar para outras pessoas, porque você já tem, é a salvação. Quantas e quantas pessoas hoje não se perderam sem estar salvo em Cristo Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amados, vamos cada dia mais buscar, ter desejo, ter prazer em levar essa salvação para outras pessoas. O céu é bom? O céu é bom? Você queria ter mais gente lá? Sim ou não? Vamos lá. Vamos fazer essa parceria. Vamos criar relacionamentos. Vamos orar. Vamos evangelizar de forma discipuladora. Vamos plantar igrejas. Vamos formar líderes. Vamos ter compaixão e graças pelas vidas. Vamos buscar ter esse desejo de levar salvação para todo aquele que precisa de Deus. Não perca tempo, porque nós só de fato acharemos Deus
quando buscarmos de todo o nosso coração. Quando nós o buscarmos, nós acharemos, e cada dia mais nós perdoaremos. Quando nós buscarmos a Deus, e quando nós o acharmos, cada dia mais a nossa vida vai ser uma vida de perdão. Seremos libertos e ajudaremos pessoas na libertação. Através da ação do Espírito Santo, através de você ou por você, milagres vão acontecer. Diga amém. Creia nisso. Isso não está longe de você, não. Deixa eu contar um negócio. Só para a gente aqui. Jesus fez muita coisa boa. Fez ou não? Sim ou não? Ele disse que você ia fazer mais do que ele. Você sabia disso? Meus amados, dia após dia, Cristo está chamando você. Dia após dia, Cristo tem inquietado você. Dia após dia, Ele está dizendo: meu filho, busque a mim. Venha até mim. Deixe que cada dia mais eu governe a sua vida. Todos os dias Cristo tem falado conosco, meus irmãos. Amados, milagres estão aguardando você para acontecer. Vidas estão aguardando você para ser libertas. Pessoas estão esperando ouvir de você: eu te perdoo. Ou ouvir de você: me perdoe. Amados, e o mais sublime de tudo isso é que cada vez mais, quando buscamos a Deus e o achamos, através de nós, vidas vão sendo salvas. Vidas vão sendo transformadas. Amados, tudo isso conseguiremos achar. Sabe por quê? Porque em um momento da história, a terra e o universo choraram. O sol se apagou. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, estava morto o nosso Salvador. O seu corpo estava pregado lá na cruz. O seu sangue estava sendo todo derramado. Mas o peso do seu e do meu pecado, Ele levou. E aí a pergunta é: e a morte? Onde está? O nosso rei, Ele ressuscitou. Queridos, vibre com isso. Vibre. O Evangelho é alegria. Quando nós buscamos a Deus, e quando o achamos, nós vibramos de alegria com Ele. Nós vibramos em saber que vidas vão ser salvas através do Espírito Santo em você. Nós vibramos de alegria em saber que milagres vão acontecer por você. E tudo isso nós conseguimos pela morte de um justo por todos nós injustos. A morte não segurou Ele. Ele ressuscitou. Ele venceu para sempre. A cédula minha e sua foi paga. Não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Amados, e em gratidão por tudo isso,
eu corro atrás desse rei, eu busco esse Deus, eu vibro com esse Deus, eu vivo esse Deus, eu creio nesse evangelho. Cada dia mais eu tento viver na prática tudo aquilo que Ele vem falando ao meu coração. E através da tua vida, Ele para sempre continuará sendo exaltado. Amém. Isso, amado, é fruto da busca pelo Senhor. Essa alegria, essa coisa que às vezes a gente não consegue explicar dentro do nosso peito, é o Espírito Santo nos alegrando, nos enchendo, nos regozijando. E para que cada vez mais isso seja constante e abundante, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não venhamos a cada dia mais nos apartar dessa videira, e cada vez mais nós estejamos buscando a esse Deus Todo-Poderoso, e cada vez mais nós estejamos buscando a Ele, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Nosso prazer está na palavra dEle. E que cada vez mais o nosso coração seja entregue ao nosso Deus. Vamos colocar de pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter falado ao meu coração e ao coração de cada um dos teus servos, Pai, que estão aqui, assim também como aqueles que acompanham através desse equipamento de mídia, e muitos outros que ainda irão assistir, Pai, esta transmissão. Ó Pai, como é bom te servir, como é bom estar nos teus braços, como é bom sentir alegria em ti, como é bom te buscar e te achar, entregando todo o nosso coração em tuas mãos e sendo usados por ti para perdoar, para operar milagres, para libertar, e através do teu Espírito Santo para salvar vidas, Pai, estão caminhando nesse momento para a perdição. Que essa sede, essa chama, esse desejo que está ardendo no peito dos teus servos nesse momento, ela esteja sendo continuamente avivada por ti. Que isso não fique nessas quatro paredes, Pai. Que ao passar por aquela porta, nós venhamos agradecer a ti, porque pela tua misericórdia, o Senhor tocou nos nossos corações mais uma vez e nos relembrou como é bom te servir, como é bom ouvir tua voz, como é bom estar perto de ti, como é bom quando nós te buscamos, porém te achamos, entregando todo o nosso coração. Pai, que tudo que foi vivido aqui hoje esteja gravado e cravado no coração dos teus servos. E cada dia mais o meu desejo, o desejo de cada um que está aqui, cresça. Que essa chama vire uma labareda, glória a Deus. E que vidas sejam impactadas pelo teu evangelho. E cada dia mais nós venhamos a orar, discipular, plantar igrejas para que vidas continuem sendo resgatadas. Termos líderes que vão levar essa palavra aos quatro cantos da terra. Assim também, como estar alegre, tendo compaixão e graça com os nossos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é
Quando os irmãos vivem em união, é como óleo que desce da barba de Arão. Aleluia. Como é bom te servir, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo com cada um dos seus servos, espalhados por toda a face da terra, assim também como todos os que estão aqui, que continuamente possamos dizer amém.